dia para você, assinante da NET, sintonizados no canal 4 da TV Local. Ou para você que me acompanha na nossa página, no www.tvljaú.com.br. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência, você que abre as portas da sua casa, do seu local de trabalho, para ficar bem informado. E hoje será diferenciado. Não teremos os destaques dessa semana, mas não fique triste, você pode conferir todas as matérias na nossa página no Facebook, facebook.com/tvlocaljaú. Faremos um especial sobre Revolução Constitucionalista. Você aí de casa sabe o real significado deste feriado 9 de julho? Muita gente não sabe, só sabe que é feriado. Recebemos nos estúdios aqui da TV Local o professor de História Marcos Tadeu Carmo. Ele também é presidente do Núcleo João Ribeiro de Barros para explicar o que foi a Revolução Constitucionalista. Você aí de casa terá todas as informações e principalmente vai saber quantos jauenses participaram deste ato que é tão importante para nós paulistas. Olá, estamos recebendo hoje aqui nos estúdios da TV Local o professor de História e também presidente do Núcleo João Ribeiro de Barros, Marcos Carmo. Marcos, muito obrigada pela sua presença e mais uma vez vamos falar de um assunto da história do nosso país, a Revolução de 32. Agradeço muito o convite e saudação aí para todos os telespectadores da TV Local. Vamos falar do 9 de julho, da grande revolução, a Guerra dos Paulistas. Muita gente que está em casa não sabe o que é o feriado, só sabe que tem feriado no mês de julho. Exato. Conta um pouquinho para quem está em casa o que foi a Revolução de 32. 32 foi uma revolução que basicamente é um movimento constitucionalista, um movimento pela democracia no Brasil. O Brasil vivia uma ditadura desde 1930, ditadura de Getúlio Vargas, que era o chamado governo provisório. E as promessas de mudança do Brasil feitas pelo Getúlio não eram cumpridas. E pior ainda, a ditadura apenas se fazia cada vez mais feroz, incômoda, porque cerceando as liberdades da população de todo o Brasil. E assim manifestações foram feitas, de 1931 a 1932, por todo o Brasil, na verdade. Mas o destaque acabou sendo em São Paulo, quando em 9 de julho daquele ano, 1932, foi iniciada uma revolução, uma revolta, para derrubar o governo ditatorial de Getúlio Vargas e instaurar a democracia no Brasil. Marcos, e muitas professoras passam para os alunos, claro, o que está nos livros, mas o que está nos livros não é a verdade sobre 32. Pois é, infelizmente isso é com quase todos os livros de história, com quase todos os livros didáticos, é uma pena. Livros que dizem que 1932 foi um movimento da elite paulista para poder retornar ao poder federal, como já havia sido na chamada República Velha, né, na sua fase de oligarquias. Daí o famoso esquema do café com leite, o coronelismo, o voto de cabresto, enfim. Acontece que 32 não foi apenas elitista, como pretendem os livros e muitos professores. Pior ainda, em estados brasileiros, fora de São Paulo, é claro, estados brasileiros em que se trabalha que 32 foi uma revolta separatista. E não é isso. É claro que havia o ideal do separatismo, há até hoje o ideal do separatismo em São Paulo e em outros estados, só que a grande massa que participou da Revolução, os manifestos da organização da Revolução e o objetivo, enfim, de se fazer a Revolução foi constitucionalista. Ou seja, por uma nova Constituição para o Brasil. Constituição que desse muito mais direitos do que o Brasil já tivera, como, por exemplo, agregando o voto secreto, agregando o voto feminino, né, que o Getúlio havia prometido, inclusive, essas mudanças, mas não cumpria, como já disse. De todo modo, os livros e os professores costumam ainda dizer que foi uma revolta meramente elitista, mas aí é que surge a questão que eu sempre coloco. Como é possível que mais de 200 mil voluntários civis tenham se apresentado, se esta foi uma revolta meramente elitista? Será que 10% eram da elite paulista? Não só 10%, vamos colocar 1% que fosse da elite paulista, 2 mil da elite paulista. Havia gente da elite participando, sem dúvida, daqui de Jaú inclusive, havia gente da elite participando, mas a participação da elite não deve ser vista assim como uma mácula, um erro da Revolução. Pelo contrário,
pessoas da elite que também defendem o respeito às leis, o direito a ser cumprido, né? E foi uma revolta de caráter bastante popular na sua organização, no seu desenvolvimento e também no seu desfecho. Porque depois de 32, por exemplo, foi eleita a primeira mulher deputada federal da história do Brasil, Dona Carlota de Queiroz. Eleita por São Paulo, é claro. Ela que era voluntária na retaguarda da Revolução, nas organizações da retaguarda da Revolução, né? As mulheres passaram a ter direito do voto e durante o seu governo, o Getúlio acabou cumprindo com as promessas que fizera da industrialização do Brasil, as leis trabalhistas, etc. Tanto que, com o passar do tempo, o povo paulista acabou ficando do lado de Getúlio, né? Mostrando que o que o povo queria, na verdade, era o desenvolvimento do Brasil e o respeito à lei, o respeito aos direitos. E quanto tempo, Marcos, para quem está em casa e não conhece a história, porque muita gente, nossa equipe também saiu para as ruas e perguntou, o que é o 9 de julho? Ah, foi uma guerra que teve, eu não sei, é feriado. Essa era a coisa. Quanto tempo durou isso? E claro, o estado de São Paulo, querendo ou não, ele ficou fechado, né? Sim. Porque o governo também queria se defender de algum modo. Claro. E ainda convocando os outros estados. Claro, claro. A Revolução durou 3 meses. A guerra em si durou 3 meses. Começou no dia 9 de julho de 32 e terminou no dia 2 de outubro de 32. Na verdade, as negociações de paz já estavam em 28 de setembro de 32, finalizando a Revolução em São Paulo, dia 2 de julho. Eu digo a Revolução em São Paulo porque no Mato Grosso do Sul, que ainda não existia como estado, era o chamado território de Maracaju. Lá em Maracaju, portanto, região sul do Mato Grosso, a Revolução só foi acabar no dia 6 de julho. Quer dizer, São Paulo lutou praticamente sozinho, mas havia focos revoltosos em outros estados e também no Mato Grosso, que não era ainda estado, Mato Grosso do Sul, né? Mas em outros estados havia focos revoltosos também. No Rio Grande do Sul, no Norte e no Nordeste, em todas as regiões do Brasil, houve focos revoltosos. E o Getúlio usou com muita astúcia, usou com muito talento o argumento de que São Paulo queria se separar do Brasil, o argumento de que era uma luta de comunistas influenciados pelos italianos para separar São Paulo do resto do Brasil. Os medos do comunismo naquela época eram muito maiores do que hoje, então boa parte dos estados brasileiros se colocaram de opinião contrária a São Paulo, com oposição ao separatismo, né? Condenando essa ideia arrogante que São Paulo teria de separatismo, com medo do comunismo de São Paulo, dos italianos, que realmente havia muitos imigrantes aqui, mas não era o ideal comunista, né? Mas o que é mais interessante, as tropas que vieram contra São Paulo eram quase que 100% do seu efetivo de soldados convocados, de soldados obrigados a participar por convocação, como você bem colocou. Ao passo que em São Paulo, a esmagadora maioria era de voluntários civis, que se fizeram soldados assim rapidamente, né, no improviso mesmo. Tanto que para esses 200 mil voluntários só havia 35 mil armas no estado. Então usaram muito improviso para armas também e para sustentar essa luta, né? Até porque, Marcos, tem fotos históricas, saíram para a praça dizendo, não, agora nós precisamos do nosso direito, nós queremos o nosso direito, Exato. Vamos assim dizer. Mas também uma guerra precisa de armas, fardas, e isso gera custo. E como os paulistas se reuniram para conseguir levar essa guerra por 3 meses? Aí foi um movimento muito interessante, Fernanda, porque foi criada a campanha do Ouro para o Bem de São Paulo, também chamada de Ouro para a Vitória. Nessa campanha do Ouro para o Bem de São Paulo, eles visavam angariar fundos para sustentar a Revolução e fizeram o seguinte, lembrancinhas como este broche aqui, mostravam a doação de ouro. Um broche com uma poesia de Guilherme de Almeida, o príncipe dos poetas, que aliás também foi voluntário em 32. Ele não ficou só na poesia, no discurso, nas marchinhas. Guilherme de Almeida lutou em 32, né? Temos também aqui uma outra tática muito interessante para angariar fundos. Quem doasse ouro para o Bem de São Paulo recebia o anel que diz: dei ouro
para o bem de São Paulo. Em cima é a versão masculina, embaixo a feminina. Quem tivesse anéis de formatura, doaria o anel de formatura, como esse aqui que eu tenho do direito. Alguém formado em direito doou o seu anel de formatura, pegando em troca um anel de ferro, como os outros também, que são anéis de ferro, do ouro para o bem de São Paulo. Agora, o que surpreendeu a organização da Revolução, o chamado MMDC, foi que vários casais começaram a doar o único quinhãozinho de ouro que havia em casa, até porque esses casais, muitos deles tinham filhos voluntários, ou vizinhos, amigos, sobrinhos, netos, enfim. E daí os casais começaram a doar a própria aliança de casamento. E ficavam sem aliança. Então, a tática utilizada pelo MMDC foi a seguinte: vamos fazer aliança para substituir as alianças de casamento. Para não ficar sem. Para não ficar sem aliança de casamento. E quantos casais que usaram destas alianças de ferro ou de latão também que se fazia, dei ouro para o bem de São Paulo, 1932, usava até o fim da vida. Usava até o fim da vida porque era o que sobrava de aliança. A outra tinha sido doada para a Revolução. No final da campanha, além das alianças de casamento e de todo o ouro doado, etc., o que São Paulo conseguiu de toda doação foi declarado para os vitoriosos da Revolução. É o único caso que me consta na história de um governo que foi deposto, um governo que foi derrubado numa revolução, que nós perdemos, mas que prestou contas ao inimigo, de quanto havia arrecadado, quanto havia investido, quanto devia para uma ou outra indústria, quanto havia em caixa a ser pago, quanto havia sobrado. Da campanha do ouro, o que sobrou foi doado para a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, para que a Santa Casa fizesse bom uso daquela campanha. Foi quando a Santa Casa então montou um prédio na capital, na Rua Direita, lá em São Paulo, no Centro Velho de São Paulo, se chama Prédio Bandeira Paulista. É interessante que vendo o prédio assim, nós vemos como as 13 listas de São Paulo, a bandeira paulista, tremulando, desenho do mapa do Brasil e tal. E esse prédio, a Santa Casa aluga salas até hoje, que contribui com o sustento da Santa Casa, né, com a receita da Santa Casa. Entrando no prédio assim, tem uma placa. O prédio se chama Prédio Bandeira Paulista e tem uma placa escrito: este prédio foi construído com o ouro da campanha da Revolução de 32. É interessante que, independente do valor que se doasse, era recebido um certificado como este. Algumas famílias ainda têm em casa o anel, ou têm a aliança, ou têm no mínimo o certificado. E muitas famílias nem sabem disso. Aqui eu aproveito, com licença, para fazer um apelo a essas famílias que tenham em casa: por favor, entrem em contato conosco, para que nós possamos fotografar ou copiar o documento. Quem quiser fazer doação também para o acervo do nosso núcleo da Revolução de 32, o núcleo João Ribeiro de Barros, aqui de Jaú, nós agradecemos muito, aceitamos a doação. Este certificado é interessante, que tem o nome aqui de um garoto, o menino Ricardito Capote Valente. Quer dizer, um menino que deve ter doado a mesada ou alguma economia que tivesse em casa, enfim. Isso que é bonito da Revolução de 32, é o envolvimento do povo pela causa. Por exemplo, comprando esta medalhinha, a medalhinha que foi feita de lembrancinha, que eles davam para os voluntários. Os voluntários já iam para a trincheira com medalhas, ou então quando voltavam receber essas medalhinhas, né? Ou então as próprias pessoas que nem estavam combatendo, mas usavam essa medalhinha como medalhinha de lembrança da Revolução, né? Temos também cartão postal. Aqui um cartão postal feito pelo MMDC, cartão postal feito pela sociedade que organizou a Revolução, pela Constituição, distribuição gratuita para que os voluntários pudessem se inscrever para suas famílias, para suas amadas, para os seus filhos, porque os voluntários que partiram tinham filhos, tinham esposas, tinham pais. Aqui em Jaú, por exemplo, nós tivemos um voluntário muito especial chamado Ascânio Martins Soares. Ascânio Batista Martins Soares. Ele era sergipano, morava aqui em Jaú, tinha 3 filhos e foi voluntário para a Revolução. Tal foi o seu talento, tal foi a sua bravura, tal foi o seu carisma junto à soldadesca do batalhão jauense,
que ele se tornou o comandante do batalhão jauense, que hoje é nome de rua, né? Ele era civil, o senhor Ascânio, e ele ascendeu ao posto de capitão, e depois se tornando o famoso Major Ascânio. Major Ascânio é nome de rua aqui em Jaú. Ele era voluntário civil, ele não era militar e ele nem era paulista. Temos um outro voluntário daqui de Jaú também, o Arsênio Guilherme. Arsênio Guilherme era mineiro, trabalhava na Força Pública daqui de São Paulo, que hoje é a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Apesar de ser mineiro, foi voluntário por Jaú. Também faleceu, assim como Major Ascânio. O Major Ascânio deixou 3 filhos. A esposa de Major Ascânio faleceu pouco tempo depois, os filhos ficaram com os avós. Arsênio Guilherme faleceu. Lourenço Carlos de Sampaio Góes, daqui de Jaú também, adoeceu, ficou com problemas de intestino por conta da Revolução, foi tratado precariamente, veio a falecer. Júlio Pinheiro era jogador de futebol, era do Rio Grande do Norte, morava aqui em Jaú, jogava futebol, nem era paulista também, e faleceu também em combate. Orlando de Moraes Féria, jauense, também falecido em combate. Daniel Pereira de Andrade, também jauense, também falecido em combate. Enfim, Jaú contribuiu bastante, até porque, só para se ter uma ideia, daqui partiram cerca de 870 voluntários. O que nós temos registrado, 872. Pode ser mais. Nos últimos anos descobrimos mais 3 aí, que foram o Lourenço, o Orlando e o Daniel. Então pode ter mais por aí. João Ribeiro de Barros, nosso querido herói jauense maior, o comandante João Ribeiro de Barros. Na verdade, o João vivia fora do Brasil por perseguição da ditadura de Getúlio. E quando soube que estourou a Revolução contra a ditadura, o João voltou para o Brasil rapidamente, embora vigiado pela polícia do Getúlio. O João desembarcou no Rio de Janeiro, discretamente conseguiu chegar até São Paulo, vindo a pé pelo Vale do Paraíba, chegou até São Paulo, prontamente reconhecido pela linha de frente dos paulistas. O João veio para Jaú e o que ele tinha de ouro, de troféus, de medalhas pelo voo de 1927 com o hidroavião, ele doou para a Campanha do Ouro. Além de doar para a Campanha do Ouro, o João trabalhou na retaguarda, ajudando o MMDC a organizar a Revolução. Olha só, muita gente, eu tenho certeza, vocês falam, será que em 32 teve jauense que foi, olha quantos, jauenses de coração, muitos, como você disse, não nasceu aqui, muitas ruas aqui da nossa cidade que tem um nome e às vezes a pessoa nem sabe o porquê daquele nome. É muito gratificante para nós, paulistas, jauenses também. O jauense foi, vestiu a camisa. Isso que nós podemos até fugir um pouquinho de assunto, falar que agora o Brasil, isso também precisava, que vestisse a camisa, fosse também, não só para as ruas, para as urnas e fizesse a diferença. Mas voltando na Revolução, muitas mulheres incentivavam, tem documentários espetaculares, que inclusive você vai ver aqui no decorrer da programação da TV local, e também depoimentos de veteranos que participaram. Mas as mulheres também incentivavam seus maridos, filhos, namorados a irem. Sim. Muitas mulheres, nós sabemos também, que acabaram se disfarçando de homens para participar. Nós tivemos mulheres na retaguarda trabalhando inúmeras. Um número que pode chegar aí a 100 mil mulheres na retaguarda, trabalhando para a Revolução, trabalhando junto ao MMDC. Antes que eu me esqueça, só uma observação, Fernanda, para não deixar passar, que pode ter alguém se perguntando o que é o MMDC. Numa manifestação no dia 23 de maio de 1932, contra a ditadura de Getúlio, mataram 4 paulistas. Dizem que eram 4 estudantes, não eram, eram 4 paulistas. Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Martins, era Mário Martins de Almeida, de São Manuel, estudante de Direito. Euclides Bueno Miragaia, trabalhava num comércio. Drauzio Marcondes de Souza era estudante, era um garoto de 14 anos, Drauzio. E Antônio Américo de Camargo Andrade, trabalhava no comércio também. Então, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, em homenagem aos 4, nasceu a sociedade que primeiro era secreta e depois foi oficializada para organizar a Revolução de 32. Em agosto ainda faleceu o Alvarenga, o Orlando Alvarenga. Em outubro faleceu um outro Martins, o Amadeu Martins. Mas como já havia MMDC da sigla, o Alvarenga e o outro Martins não foram colocados na sigla. De todo modo, o MMDC organizava a Revolução e as mulheres estimulavam que seus maridos fossem, que seus amigos, namorados, irmãos fossem, né? Até filhos iam, enfim.
E como você lembrou muito bem, mulheres que acabaram contribuindo até demais, mulheres que foram para a linha de frente mesmo. Deste exemplo, nós temos que o maior é Maria Esguaçábia. O nome dela era Estela Rosa Esguaçábia, porque ela era branquinha, filha de italianos, branquinha, e ficava rosadinha. Então o pai dela colocou Estela, porque tipo estrela, que brilhava, branquinha, e Rosa por ser rosa. Aí na hora de batizar, o padre falou para colocar Maria, e ficou Maria Estela Rosa Esguaçábia. Mas ela queria ir para a Revolução e não podia, porque mulher não participava das Forças Armadas naquela época. Quando passou um batalhão próximo de onde ela residia, um dos voluntários do batalhão acabou deixando a farda, deixou capacete, deixou bota, abandonou o fuzil porque ele não ia. Muitos fizeram isso. Daqui de Jaú também alguns fizeram isso. Verdade seja dita, alguns quando viram que o bicho ia pegar de verdade, que era a guerra mesmo, deixaram o alistamento de lado e voltaram para casa, não seguiram com a Revolução. E a Maria Esguaçábia, destemida que foi, ela encontrou essa farda largada, esse fuzil, essas botas, se vestiu, cabelo curtinho, capacete na cabeça e foi. Foi como soldado Mário. E pouco tempo depois já foi descoberta como mulher. Descoberta como mulher, então, ela implorou para que ficasse. O tenente, para quem ela pediu, achou que seria impossível, ela foi até o comandante. O comandante era um grande coronel da história da PM, Romão Gomes, daqui de São Manuel, assim como Mário Martins. E o coronel Romão Gomes, grande homem, deixou que ela ficasse. Por que não? E ela ficou. Aprisionou um tenente ditatorial sozinha. Esse tenente, quando descobriu que ela era mulher que estava aprisionando, não quis se render. Esse tenente perseguiu, ainda depois da Revolução, perseguiu a Maria Esguaçábia. Ela era professora das escolinhas de fazenda, de interior, na região de Araraquara. Entre São João da Boa Vista e Araraquara ela trabalhava. E ela não pôde mais dar aula. Depois da Revolução, o máximo que ela conseguiu foi ser inspetora de alunos. Ela não conseguiu mais dar aula por essa perseguição que ela sofreu. E outras mulheres também se alistaram. Tem o caso da Maria Bezerra. A Dona Maria Bezerra era uma negra, já com uma certa idade, mas que deixou a casa dos patrões, angariou outros amigos negros e índios, se alistou e foi. Maria Bezerra era Maria Soldado, né? Enfim, as mulheres contribuíram demais. Agora, ao meu ver, a contribuição mais bonita das mulheres fica na retaguarda, fazendo isso aqui, ó. Isso aqui é como eu vi uma vez num filminho, um curta-metragem, chamado Os Melhores Amantes Tomam Café, Bebem Café. Nesse filminho dizia, isso aqui é um presente do povo de São Paulo, é o capacete de aço. Ocorre que o Brasil não tinha capacete de aço, não tinha fábrica para fazer capacete de aço. São Paulo, mesmo assim, inventou e começou a fazer nas fábricas de panela. Então foi uma adaptação da indústria paulista. Capacete de aço como esse aqui, modelo inglês. Temos aqui mais um modelo, que é o modelo francês, com a crista de galo aqui em cima, para ter um respiro para a cabeça do soldado. Aqui dentro, a carneira, que é para dar amortecimento. Não segura a bala, mas segura estilhaço de granada, de pedaço de pau ou pedra numa explosão. Temos aqui um outro exemplo de capacete. Esse aqui é mais simplesinho, que é o modelo paulista. O último que eu mostrei é o modelo francês, o primeiro é o modelo inglês, esse aqui é o modelo paulista. Esse aqui já está sem a carneira, como a maioria dos capacetes. Hoje a parte de couro ressecou. Mas é interessante que a parte de couro trazia escrito: oferta do povo paulista ao soldado da Constituição. Quer dizer, o povo dava de presente isso para os soldados. Além do que nós desenvolvemos, destacando sempre com grande ajuda das mulheres, no que diz respeito a armamentos, a fardamento e equipamento. Como você colocou, aqui em Jaú nós tivemos uma grande contribuição, e também na retaguarda. As mulheres costuravam fardas, as mulheres faziam pães, as mulheres angariavam fundos, angariavam doações de cachecol, de cigarro, etc., munição, armas, etc., né? E as mulheres, elas tinham um carinho de escrever na farda, assim, no punho, na gola, que Deus te acompanhe, que Nossa Senhora esteja com você, estamos aqui rezando, sabe? O que é interessante também, as mulheres ajudaram a fazer armas, como essa aqui. Essa aqui é a granada de mão paulista.
Granada de mão, acho que todo mundo conhece, é segurar aqui pela linguetinha, puxar o pino. Ao puxar o pino, se lança a granada de mão, se lança o estilhaço a partir da explosão da granada de mão. Granada de mão fabricada em São Paulo pelos operários e engenheiros de São Paulo, o pessoal da USP, da Politécnica, né? E do Mackenzie, fabricava granada de mão, morteiro, bomba aérea, bomba naval, etc. Além dos trens blindados, fizemos 6 trens blindados, fizemos lancha blindada, tínhamos apenas 6 aviões aqui em São Paulo, então era difícil contar com aviação, nem tinha força aérea naquela época. Mas o que se fez de improviso para armamento conseguiu sustentar a luta mesmo com São Paulo cercado. Esse quadro aqui é interessante, olha aqui. Nós temos um quadro, é como que o roteiro explicativo da Revolução. Neste quadro, mais ou menos o esquema de como ficou São Paulo em 32. São Paulo cercado pelos demais estados. São Paulo que acreditavam ser separatista. Daí as linhas de frente exatamente nas divisas do estado. Na região sul, ali pelos lados depois de Botucatu, depois de Avaré, onde seria Piaí, Capão Bonito, enfim, Buri, ali estiveram os jauenses, ali esteve o batalhão jauense. Nós enfrentamos as forças sulistas comandadas pelo general Valdomiro Lima. E nas divisas do estado havia trincheiras, e o que é interessante, há trincheiras até hoje abertas. Há muitas trincheiras até hoje abertas, há trincheiras sendo descobertas ainda pelos estudiosos de 32, que são vários, graças a Deus. Os núcleos de MMDC têm se multiplicado, graças a Deus. A Revolução 32 tem crescido bastante. Aqui em São Paulo o estudo então tem sido mais bem feito em relação a 32. Para mostrar realmente a verdadeira história para as crianças, mesmo os adultos, principalmente nas escolas, fica até um apelo para professores procurar realmente o que está acontecendo, como foi feito para passar, porque o nosso futuro são elas, história do que foi, o que essas pessoas lutaram. Claro, elas lutaram lá atrás para nós. Mas eles comemoram o que eles, na verdade, eles perderam. Mas, um ano depois, a grande vitória que eles tanto almejavam. Exatamente. Nós tivemos a Assembleia Constituinte um ano depois. Pudemos votar para deputados fazerem uma nova lei. Votamos para a dona Carlota de Queiroz, primeira mulher eleita, como eu disse, né? E veio a Constituição finalmente em 34. Quer dizer, apesar dos mais de 600 mortos de São Paulo, não sei quantos mortos do lado da ditadura, não temos o número exato até hoje. Os números são muito variados, são de 2.000 a 10.000, é uma coisa incrível. Mas nós tivemos a nossa vitória. E nós perdemos a Revolução, mas o próprio Getúlio, que era o ditador na época, reconheceu o valor da luta, porque o Getúlio, ele proibiu celebrações de vitória contra São Paulo. Nós não temos do lado ditatorial medalhas celebrativas da Revolução. Tem uma medalha que é da tropa sulista, do general Valdomiro Lima. Não há medalhas, porque o próprio Getúlio não deixou que se fizesse. 20 anos depois da Revolução, 1952, nós temos Getúlio como presidente do Brasil novamente, e São Paulo inaugurou o túnel 9 de julho, numa clara homenagem à Revolução, lá na capital, até hoje o túnel lá. Quem inaugurou o túnel foi Getúlio. Por fim, o próprio Getúlio reconheceu o nosso esforço, reconheceu o valor da luta que tivemos, né? E o valor disso aqui, a Sociedade Veteranos de 32 MMDC. A sociedade ainda existe, é lá na capital. A sociedade hoje cuida da memória de 32, da história de 32, cuida do obelisco mausoléu do Ibirapuera, é um obelisco mausoléu aos heróis de 32, onde estão sepultados os restos mortais daqueles que se destacaram em 32 e daqueles, principalmente, os que foram mortos do lado constitucionalista em 32. Eu digo do lado constitucionalista, Fernanda, eu não digo paulistas, porque havia muitos que não eram paulistas e que acabaram falecendo também. Lá no obelisco nós podemos entrar, existem as lápides onde foram colocadas as urnas funerárias, um lugar muito bonito, um lugar muito agradável para se respirar a história, apesar de ser um mausoléu, aquele lugar é mágico de verdade. E nós podemos ler ali quem era carioca, quem era baiano, gaúcho, alemão, russo, italiano, enfim, mulher, enfim.
E temos um pouquinho da história também contada aqui, destacando a nossa região, nesse livro do meu amigo Dr. Antônio Fernando Reginato, famoso aqui em Jaú, Dr. Reginato. Dr. Reginato é que deu início à Sociedade Veteranos de 32, MMDC, de Jaú, em 2003. Neste ano a sociedade deixou de existir, porque neste ano ela se transformou no Núcleo João Ribeiro de Barros, que é subordinado à Sociedade Veteranos de 32 MMDC de São Paulo. Neste livro o Dr. Reginato traz fotos, traz histórias de Jaú, e o que é mais surpreendente, Dr. Reginato conseguiu reunir a lista daqueles que se alistaram em Jaú. Então aqui, quem for ler o livro pode se surpreender e encontrar algum parente, pode encontrar algum conhecido, enfim, algum familiar. Essa lista também foi colocada no museu, na sala de 32, na ala de 32 lá do museu, pelo Fábio Grossi, novo diretor do museu. O roteiro de 32 hoje está no chão. Uma ideia que eu dei para o Fábio, deixa no chão, que é para o pessoal pisar mesmo no roteiro. É para o pessoal saber onde está pisando, saber que está pisando em São Paulo, que já foi palco de luta. É para o pessoal saber onde está pisando nas cidades de São Paulo, que todas, das menores vilas, tiveram voluntários. O mínimo que se tem registrado é de 2 voluntários de vila, né? Enfim, resgatar essa história é interessante pelo que esses moços acreditaram, pelo frio que esses moços passaram nas divisas do estado, pela fome que eles passaram, pela sede que eles passaram, pela falta de munição. Cada voluntário só podia dar 5 tiros por dia, pela saudade de casa. Esse pessoal foi para uma guerra. Eles foram para uma guerra em nome da liberdade. Por mais genérico que seja o conceito de liberdade, o conceito de constituição, o conceito da democracia, mas é como escreveu Cecília Meirelles, liberdade é essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. E eles foram lutar por isso, que hoje nós podemos viver, nós podemos saborear e podemos nos dar direito a esquecer deles. Seria interessante lembrar mais desses voluntários de 32. Sim, até porque tenho certeza que muitos jauenses que nos acompanham, não só pelo canal 4 da NET, mas como internet, cidades vizinhas que nos acompanham, creio que ficaram aí, nossa, quantos jauenses foram lá? Será que eu tenho algum familiar que eu não sei que está nesse livro? Então, só adquirindo que você vai saber, ou indo até o museu, para você conhecer um pouco mais dessa história. Vendo o Dr. Reginato, o MMDC daqui de Jaú, eu queria que você contasse um pouquinho essa história, porque este ano, 2017, fará 15 anos do ato cívico, do desfile cívico. Eu tenho a dizer, comparado com outros locais, que Jaú é um dos maiores do estado de São Paulo que faz essa homenagem. Exato. Dr. Reginato faz essa homenagem desde o início lá dos anos 2000, aliás, a homenagem não, mas ele faz a referência a 32 desde o início dos anos 2000, inclusive conseguiu trazer veteranos para Jaú para serem condecorados, familiares, resgatou histórias de Jaú e da região, né? Levantou hipóteses que até hoje não foram estudadas, né? Dr. Reginato fundou a sociedade e, como eu disse, agora se transformou em núcleo, né? E nós é que preservamos o estudo, ainda com auxílio do Dr. Reginato, embora ele não esteja na presidência, que hoje é exercida por mim, mas nós somos ali amigos, participando. Até quem não é filiado ao MMDC, como temos aí participando no 9 de julho, reencenadores de um pessoal que vai lá para demonstrar como era na época, para homenagear os mortos e tal. Nós somos todos, como em 32, voluntários por essa história, né? Então, a gente fica garimpando por aí, a gente fica garimpando história, garimpando foto, garimpando documento, homenageando aqueles que são devidos, como este ano, com todo o mérito, são uma das homenageadas, né? E é isso, nosso trabalho é manter acesa a chama de 32. Agora, para facilitar a comunicação, nós criamos um grupo no Facebook, é o Jaú 32, Jaú com H, né, como é o nome da cidade oficialmente, então, Jaú com H, Jaú 32, ou então Núcleo João Ribeiro de Barros. Mas jogando lá no Facebook, Jaú 32, vai encontrar. E o nosso e-mail também fica para o contato, mmdcjaú@gmail.com. Jaú com H também. Claro, toda a participação, né, Marcos? Às vezes, eu não tenho nada para colaborar, mas eu quero conhecer a história, eu quero passar a história correta adiante.
todo mundo é bem-vindo para participar. Muito bem-vindo, muito bem-vindo. Sempre agradecemos qualquer participação, qualquer colaboração, quaisquer histórias. Nós recolhemos algumas histórias aí que são muito simples, são histórias até que alguns poderiam dizer que são descartáveis. Por exemplo, a minha avó, alguém que me disse isso, a minha avó levava bolacha que minha bisavó fazia até a estação, para dar as bolachas para os voluntários. Já estava ajudando. Já estava ajudando, né? E diretamente ajudando, né? E quantos alunos, principalmente, que eu converso por aí, nas palestras que eu faço, nas aulas que eu trabalho em Jaú e região, sempre depois da aula da Revolução, algum aluno chega para mim e fala, poxa, meu bisavô participou e eu não sabia, né? O meu tataravô doou armas, eu não sabia. A minha avó tem um diploma da campanha do ouro, eu não sabia. A minha tia bisavó tem uma aliancinha da campanha do ouro, eu não sabia. O importante é isso, é recolher essas histórias porque elas não estão nos livros ainda, né? Mas são esses fragmentos que ajudam a fazer a história. E o que é mais importante, ao meu ver, Fernanda, e graças a Deus os vestibulares têm começado a perceber isso. A FUVEST, o Enem, têm começado a perceber isso. Levantam-se as provas de que 32 teve grande participação popular. Isso é importante. Sim. O respeito, a reivindicação do povo, que é a reivindicação do respeito à lei, reivindicação de democracia. É isso que nós brasileiros temos que ter realmente em mente. E que nós queremos, se nós estamos insatisfeitos, vamos pensar um pouco, vamos conhecer a história e ver o que essas pessoas passaram, como você mesmo disse, para chegar até agora. Marcos, conta um pouquinho como será, sempre tem uma encenação em homenagem aí a 32, como é feito todo ano. Este ano também terá e será especial. Este ano, mais um trabalho do pessoal que faz a encenação. Nós não temos um grupo assim exato, temos alguns que participam da encenação todo ano, mas nós recolhemos voluntários. Eu fiz um anúncio aí por Facebook, pedi para que fosse repassado aí por vários amigos entre Jaú e região, enfim. A reencenação, ou encenação, tanto faz, em homenagem aos mortos, vai um pessoal fardado como na época. Fardas de improviso, com capacete ou cap, enfim, com traje, em homenagem aos mortos de Jaú e de região. De Jaú, são 6. Tem o de Bocaina, que é o Ruitenberg Rocha, um dos maiores heróis de 32, Ruitenberg Rocha. De Torrinha, o Antônio Melges. Antônio Melges, na verdade, não se sabe se ele faleceu em 32. Antônio Melges desapareceu durante a Revolução de 32. Trabalho do Dr. Reginato, isso aí não é computado como falecido. De Bariri, Cláudio Honor Barbieri, falecido em 32. Este ano mais 3 a homenagear os 3 combatentes de Bauru que faleceram em 32. O MMDC de Bauru nos dá grande apoio. Agora estão fazendo uma exposição de fardas da polícia lá no shopping, inclusive. Então homenagearemos o pessoal de Bauru, mais a Maria Esguaçábia, que apesar de não falecer na Revolução, é uma mulher simbólica de 32, e o Coronel Romão Gomes, que foi um grande líder da polícia em 32. Além dessa reencenação de homenagem aos militares de 32, temos a reencenação da manifestação de 23 de maio. Então, quem quiser participar, é só aparecer no domingo, às 8h30 da manhã, lá no Jardim de Baixo, na Rua Major Prado, no Jardim de Baixo, que pode participar. Nós vamos fazer como se fosse a manifestação do 23 de maio mesmo. Nós temos bandeira de São Paulo, do Brasil, emprestadas até do batalhão aqui da PM, o 27º Batalhão. Agradeço ao batalhão, Coronel Jefferson, Major Pistori, Capitão Perpétuo, os amigos do batalhão, o soldado Ornelas, uma grande mulher que tem nos ajudado. E cada um vai lá, pega a bandeira, ou então mesmo quem for sem bandeira vai gritar abaixo a ditadura, viva a Constituição, viva a democracia. Como houve no 23 de maio, essa manifestação vai ser reprimida, nós teremos tiros, claro que de mentira, disparados ali, vai dispersar o pessoal e, enfim, vai acontecer uma correria e depois eu não vou falar o que vai acontecer. Não, situações vão acontecer, vocês têm que participar para ver, mas vai ser um negócio bonito. É muito simples, mas é bonito. E quem quiser participar, mesmo que não possa esse ano, se quiser participar no ano que vem, é só entrar em contato conosco, que todo ano a gente organiza e, se Deus quiser, cada ano vai ser maior e melhor.
Sim, e é bom também para você de casa aí participar. É um domingo de manhã, você acorda cedo e vai estar vendo um pouco de história, participando. Tem desfile, né, Marcos? Sim. Como todo ano, a região vem para ver o desfile. Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, o escoteiro, muita gente participa. E isso fica bem o nosso convite da TV Local para ir participar. Nós vamos acompanhar. Eu quero te agradecer, Marcos. Serei agraciada com a medalha, fiquei muito feliz. Eu acho que realmente essa bandeira, falo em nome da TV Local, nós temos que levantar, nós temos que mostrar realmente o que foi a Revolução de 32, não o que está no livro, realmente o que aconteceu. E principalmente, claro, nós estamos no estado de São Paulo e vê também que teve jauenses que participaram, que vestiram a camisa por amor a Jaú e o nosso estado. Eu agradeço muito o convite da TV Local, agradeço, Fernanda, a todos os telespectadores e amigos, equipe técnica da TV Local. Agradeço aos participantes do 9 de julho, reforço aqui o convite junto ao Facebook, o grupo é o Jaú 32, Núcleo João Ribeiro de Barros, o e-mail é mmdcjaú, Jaú sempre com H, tanto Jaú 32 do Face quanto o e-mail mmdcjaú@gmail.com. E para vocês fica a minha gratidão pessoal de fazerem 32 viver além da história, no exercício atual, no exercício de vivermos em comunidade mesmo, de reivindicarmos nossos direitos e termos a consciência de que a criticidade é necessária, o engajamento é necessário. Isso é uma palavra que no Brasil acabou caindo em extinção, mas é uma palavra muito bonita, civismo. Que a participação cidadã, isso é necessário e que à frente do jornalismo aqui você faz tão bem, né? Isso é preciso, gente, para que nós possamos reivindicar sempre o melhor. Não é uma crítica pessoal a este ou aquele governante ou a este ou aquele membro de governo, não é isso. Não é isso, mas é a coisa pública. É a coisa pública. Nós temos que ter um embate de ideias, porque isso é democracia. Nós temos que contar com opiniões alheias, com mãos dadas, para fazer valer a vida em comunidade, né? Assim como em 32, aquilo foi muito bonito, das mãos dadas de elite, com o povo, gente do campo como da cidade, enfim, que 32 seja válido para nós, independente da época. E não só no 9 de julho, levar o 9 de julho diariamente. Hoje, vamos falar de hoje, nós encontramos muitas pessoas, eu não estou feliz com esse governo, isso, aquilo, mas a urna, né? Daqui a pouco a gente dá para votar, é lá que a gente tem que colocar nossa opinião. Quantas manifestações tiveram e às vezes as pessoas, vamos chegar na última hora, não tem. Então é nessa hora, vocês viram em 32, o povo tem que ir na rua e colocar realmente o que quer, realmente o que está insatisfeito. Marcos, a TV Local, mais uma vez, agradece a sua participação e sempre está de portas abertas. Eu tenho certeza que teremos muitas entrevistas especiais aqui com você. Muito obrigado, obrigado a todos. Finaliza o Jornal da Gente com esse especial da Revolução Constitucionalista de 1932. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Tchau.